Olá, segundo ano. Na última aula, a gente deu início, então, a falar um pouco sobre o período da abstração, da arte abstrata. A gente falou sobre o Vassily Kandinsky e como ele tinha uma ideia de fazer uma abstração que fosse mais emotiva. Era uma abstração que ele tentava fazer, colocar de forma abstrata as emoções e os sentimentos dele na tela. Agora a gente vai começar a falar sobre um outro artista, que é o Piet Mondrian, e ele tem um outro estilo. A ideia dele é diferente do Kandinsky, que a gente vai entender um pouco mais pra frente. Então, relembrando o que era, né, a arte abstrata, ela tem essa intenção de ser de partir, né, da compreensão da pintura como uma reunião de linhas, cores e formas. Tem esse caráter expressivo, ou seja, quando eu falo, né, que o Kandinsky tinha essa intenção de traduzir as emoções, expressar as emoções através das formas e das cores que a gente viu na aula passada, e busca uma linguagem universal. Essa questão da linguagem universal está muito presente na obra do Mondrian, que a gente vai ver agora. Mondrian é esse artista que tem essas pinturas que são essas formas geométricas, usando as cores primárias e o preto e o branco e também um pouco do cinza. É uma estética, a estética do Mondrian ela é muito famosa, ela é muito conhecida, vocês já devem ter visto em algum lugar. Começando dando um pouco de contexto, né? O Mondrian, ele é um pintor holandês e ele começa a fazer sucesso no século XX. E a obra dele acaba ganhando muita força, né? E se torna um símbolo desse período, um símbolo dessa modernidade. Em 1892, ele começa os estudos dele na Academia Real de Artes de Amsterdã. E no início da carreira dele, é importante a gente destacar que ele começa com a pintura de paisagens, mas a gente já começa a conseguir observar esse estilo geométrico mesmo nas obras dele desse início de carreira. Eu trouxe alguns exemplos para a gente ver, ó. Nessa daqui, principalmente, a gente consegue ver essa questão das formas geométricas nessa parte onde seria, né, o céu dessa paisagem que ele fez. A escolha das cores também é muito interessante, já tem muito essa questão do vermelho, por exemplo, nessa outra pintura. A gente consegue observar que, apesar de ser uma pintura de paisagem, ela não é convencional. Ele já tinha escolhas diferentes da pintura tradicional daquele período. Ele diz, né, eu coloquei essa frase dele, que ele diz: na natureza a superfície das coisas é bela, mas a sua imitação é sem vida. O que ele quer dizer? É uma forma dele criticar, de certa forma, os pintores, né, mais tradicionais, que tentavam imitar a natureza de fato nas suas pinturas, fazer aquelas pinturas mais realistas. Ele não via sentido muito nisso. Ele dizia que era sem vida, porque, de certa forma, por mais que o artista se esforçasse para fazer a pintura o mais realista possível, ele nunca ia conseguir fazer igualzinho, fazer de fato a natureza ali como ela é na tela. Então, para ele, valia muito mais a pena fazer essas experimentações, essas coisas que fossem... essa pintura que fizesse experimentações, que tentasse linguagens diferentes, traduzir aquela paisagem de uma forma diferente na tela. Em 1909, ele começa a ter esse estilo mais abstrato mesmo, de fato, como nessa pintura, nesse exemplo dessa pintura que eu coloquei aqui para vocês. Ele começa a decompor as imagens, né, tudo aquilo que ele está observando, as paisagens, os objetos, com traços mais simples, com formas mais simplificadas. Ainda não é totalmente geométrico, mas a gente consegue ver que está ficando cada vez mais simplificado. Em 1911, ele se muda para Paris, que é onde ele entra em contato com os artistas que estão, de fato, fazendo obras abstratas já, e com os cubistas, que é o cubismo, lembrando que o cubismo é aquele movimento que a gente estudou no ano passado,
que tinha muito essa questão das formas geométricas, é aquela do Pablo Picasso, que a gente tem essa tentativa de ver a pintura de vários ângulos. A gente vai entender isso melhor um pouco mais pra frente também. Mas ele entra em contato com esses artistas desses dois movimentos, da arte abstrata e do cubismo, e isso começa a influenciar na obra dele também. Durante a Primeira Guerra, ele acaba se vendo obrigado a retornar para a Holanda, e lá ele entra em contato com um movimento holandês que era chamado de O Estilo. E eles também tinham essa questão das formas geométricas muito fortes nas obras deles. Então é quando as formas geométricas, nesse movimento, no estilo, elas eram muito características. E é quando isso começa a aparecer com mais força na pintura nas obras do Mondrian. Eu trouxe outros exemplos aqui de pinturas do Mondrian para a gente conseguir observar como ele começa a modificar a pintura dele para atingir essa simplificação das formas. Então ele começa lá, a gente começa observando essa pintura que é de 1910, que chama Árvore Vermelha. A gente consegue ver, como eu falei, nas outras pinturas também, uma escolha de cores que não é muito convencional. Então o azul e o vermelho, que são cores primárias, e a gente vai ver isso muito presente nas obras dele, né, das formas geométricas, e aqui isso já estava também, como eu comentei, nessa questão do uso das cores primárias para se expressar. Então a gente observa nessa pintura, como eu falei, ela chama Árvore Vermelha, e a gente consegue ver claramente como a árvore. Isso não deixa dúvidas. Apesar de não ser uma pintura tradicional, não ser aquela pintura que tenta ser realista, ela ainda é figurativa, a gente consegue ver que é uma árvore, apesar de não ser convencional. Então a gente ainda tem muita riqueza de detalhes na pintura dele. A gente vê claramente o tronco com as ranhuras da madeira e os galhos da árvore também muito bem detalhados. No ano seguinte, em 1911, ele já faz essa outra árvore, que é a árvore cinzenta. Então a gente já começa a observar essa simplificação da forma. Primeiramente, através da escolha de cores, porque agora ele opta por cores que são as cores neutras, né, que é o preto, o branco e o cinza, que são cores tidas como mais simples. E segundo, também pela forma como ele vai retratar essa árvore. A gente consegue ainda ver a árvore, consegue ver o tronco e os galhos da árvore, mas isso principalmente porque a gente já tem a informação de que é uma árvore. A gente já viu o título da pintura. Se a gente olha para ela sem a informação do título, só a imagem, a gente pode não ter parar para observar assim e ver que é uma árvore. Então, num primeiro momento, no nosso olhar, assim, à primeira vista, a gente não pode assimilar de que a pintura se trata de uma árvore. O artista ele faz essa obra já com essa intenção de ser simplificada, de tentar trazer, como a gente estava falando, trazer essa paisagem, né, que tudo aquilo que ele está observando no mundo, para uma forma mais simplificada, com traços mais simples. Então ele começa aqui com essa riqueza de detalhes, com essas cores muito vibrantes também, e passa no ano seguinte já para essas formas mais simples, esses traços mais simples, tentando desfigurar, né, essa árvore, fazendo com que ela fique ainda não necessariamente geométrica, mas bem simplificada, né? A gente consegue ver isso claramente, que, como eu falei, num primeiro momento, nessa daqui, a gente pode não observar que se trata de uma pintura de uma árvore. Então é isso que a gente chama na obra do Kandinsky de abstração física e abstração como absoluta. É através dessa simplificação das formas que ele começa a buscar essa ordem universal, que eu coloquei aqui. Busca de uma ordem universal, imutável,
e perfeita, que se esconde atrás de todas as coisas. Então ele está tentando buscar essa simplicidade das formas em tudo aquilo que ele observa, nos objetos, nas paisagens, nos prédios, tudo que ele vai observar no mundo, ele tenta traduzir dessa forma simplificada. E é a partir daí também que ele tem essa relação com a geometria e com a matemática, né, como um todo, mas especialmente com a geometria, por conta dessas formas de tentar alcançar essa simplicidade através das formas geométricas. É depois de atingir essa simplicidade das formas que ele vai começar a produção dessas composições, né, famosas que eu falei, que ele utiliza essas linhas pretas e as formas geométricas nas cores primárias, no preto, no vermelho, amarelo e no azul. Isso acontece depois que ele rompe com aquele movimento, com o movimento estilo, aquele movimento holandês que eu falei. Isso porque ele rompe com eles, porque essa busca dele pela simplicidade se torna tão intensa que ele começa a renegar até mesmo as linhas curvas e as linhas diagonais. Ele quer que tudo fique de uma forma esquemática, de uma forma muito padronizada. Então, para atingir isso, ele começa a se prender, a aceitar, né, a utilizar apenas as linhas horizontais e verticais e a figura geométrica do quadrado, do retângulo, nas obras dele, para negar essa questão, tudo que não for esquematizado, que não tem essa ideia de esquema, de tabela para ele, ele renega. Então ele começa a tentar fazer isso o mais padronizado possível. E a figura geométrica mais padronizada, assim, na visão dele, eram os quadriláteros, né? Era especialmente os retângulos e os quadrados. E é a partir daí que surge um novo movimento, que é o neoplasticismo. O neoplasticismo, ele tem, né, se caracteriza por essa representação de linhas pretas, horizontais e verticais, e planos de cores primárias. O objetivo do movimento é essa busca, né, por alcançar uma espécie de pureza esquemática absoluta, sem perturbações. Por isso que eu falei que ele começa a renegar tudo que não for muito exato. Até essa relação com a geometria, com a matemática, vem disso, esse desejo por tentar traduzir tudo aquilo que ele observa no mundo de uma forma simples e exata. E aí ele começa a renegar tudo que for considerado por ele, na visão dele, como uma perturbação, algo que possa tirar essa ideia de esquema, essa pureza esquemática, né, como eu coloquei no slide. Então a gente tem como exemplo desse período essa obra que chama Composição com Grande Plano, vermelho, amarelo, preto, cinza e azul, que ele faz em 1921. E aí a gente começa a observar essa pintura esquematizada a partir dos quadrados com as cores primárias e as linhas pretas delimitando esses espaços. Então, até como eu falei muito do uso das cores, a ideia dele escolher cores primárias também é muito significativo, porque ele está escolhendo as cores que são as mais puras, né? Quando a gente estuda as cores primárias, os tipos de cor, a gente vê que as cores primárias elas são consideradas como puras, porque são as que não podem ser formadas através de mistura. Elas são as primeiras, as cores primeiras. Então, traz essa ideia também de ser algo simples, ser algo padronizado, esquemático, por ser a escolha de cores também, ela é uma forma de caracterizar isso. O movimento do neoplasticismo,
ele vai influenciar outros artistas de outras áreas também, como a gente está vendo aqui o Yves Saint Laurent. Ele é eu trouxe essas duas obras, né? Uma do Yves Saint Laurent e outra do Nelson Lanier. O Yves Saint Laurent, ele é um estilista muito famoso, muito importante no mundo da moda. E esses dois artistas, eles faziam parte desse movimento e eles trazem a obra do Mondrian para a obra deles próprios. É uma forma de homenagear, né, de homenagear o fundador do movimento do neoplasticismo. Então eles utilizam a estética do Mondrian nas próprias obras deles. E isso se torna muito presente em várias áreas do designer. A gente consegue ver isso em objetos de decoração também. E, como eu falei, é uma forma que os artistas encontram não só de homenagear o Mondrian, mas também de reafirmar essa estética da simplicidade do movimento do neoplasticismo. Então, a gente vê, por exemplo, nos vestidos do Saint Laurent, que além de ter a estampa com a pintura do Mondrian, ele é um vestido que é reto, o corte dele é simples. Então, o próprio modelo do vestido, ele tem essa ideia de tentar ser o mais simples possível, quase geométrico, né? Então, é o estilo de roupa que o Saint Laurent escolhe para usar essa estampa. É um modelo que é simplificado. Então, a gente vê os 3 modelos estão com o mesmo tipo de vestido, que é esse vestido que é retão, não tem curva, não tem muitos cortes. Ele é praticamente um retângulo também, como se fosse uma tela do Mondrian. Depois com o passar do tempo, o Mondrian, ele vive por muito tempo entre Paris e Londres, mas durante a Segunda Guerra Mundial ele se muda para Nova York. Em Nova York, ele começa a ter muito contato com os gêneros musicais que estavam sendo feitos na cidade na época, que era o jazz e o boogie-woogie. E da mesma forma que o Kandinsky, eu falei na última aula, tinha aquela relação muito forte com a música, o Mondrian também passa a ter. Então, o Mondrian ele também começa a tentar traduzir a música para a tela, através do próprio estilo dele. Ele faleceu em Nova York em 1º de janeiro de 1944, 4 anos após ele se mudar para lá. Essa pintura, a gente consegue observar as características do Mondrian que a gente vem falando até aqui, que são o uso das cores primárias. A gente não tem mais as linhas pretas aqui, e isso é muito característico porque ele está tentando traduzir o ritmo de uma música, o ritmo do boogie-woogie. Então ele não traz as linhas pretas para delimitar. Ele deixa a pintura, o jeito dele deixar a pintura mais fluida. Então ele utiliza só as formas geométricas e as cores para tentar traduzir o ritmo dessa música. E aí coloca no título o nome da música e o nome da Broadway também, que é uma das ruas mais famosas de Nova York, que é onde ficam os teatros famosos e mais importantes do mundo, não só de Nova York, mas a importância dessa rua para o mundo do teatro, ela é gigantesca, e é assim há muitos anos já. Então, como eu falei, ele está tentando traduzir ele passa aqui com essa nova... Não chega a mudar a estética dele, ainda tem as características da pintura, das formas geométricas e das cores, mas a gente consegue observar que ele tentou fazer isso um pouco diferente para traduzir o ritmo da música na tela. Eu vou encerrar por aqui, por hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, como eu falei, como eu venho falando, é só colocar lá no aplicativo. A gente não tem aquele encontro de tira dúvidas no Zoom,
Mas qualquer questão que vocês tenham, ou sobre a matéria, ou sobre os trabalhos também, é só mandar por lá que a gente conversa. Conversa por lá, pelo aplicativo do Google. Eu vou encerrar por aqui por hoje. Eu já passei trabalho para vocês, mas eu vou falar mais algumas coisas lá no aplicativo mandem também para eu saber se vocês estão conseguindo abrir todos os vídeos, se vocês estão conseguindo acompanhar o conteúdo, se eu não estou correndo demais, se eu estou conseguindo botar isso o mais explicado possível nos vídeos. Por hoje eu vou encerrar por aqui e na semana que vem a gente dá continuidade então ao nosso conteúdo.